Fala, cervejeiros, tudo bom? Daniel Dinslack indo com cerveja por aqui para mais uma sacada diária. Hoje eu respondo a dúvida do Estevão Garbim. Ele quer saber qual que é a relação das rampas de temperatura com o resultado final da cerveja lá com relação à espuma, com a estabilidade, qualidade da espuma. Estevão, é o seguinte, dentre outros fatores, o índice de proteínas, o teor de proteínas de médio peso molecular são benéficos aí para uma estabilidade da espuma, certo? Então, no nosso malte nós temos um certo teor de proteínas, certo? Essas proteínas que estão no malte têm alto peso molecular. Quando a gente faz uma parada proteica, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar nisso, uma rampa de temperatura ali na casa dos 50 graus, 45, 55 graus, nós temos uma quebra dessas proteínas de alto peso molecular em proteínas de médio peso molecular e também de pequeno. As de pequeno molecular são os aminoácidos, elas vão servir de nutrientes para as leveduras, então, mas é uma outra função. As de médio peso molecular vão dar aí o corpo para a cerveja e também estabilidade da espuma, certo? Basicamente é isso. E qual que é a relação com a rampa de temperatura? Porque naturalmente, durante o processo aí de maltagem, isso já é convertido, boa parte dessas proteínas já são convertidas, certo? Então não há necessidade em fazer uma parada proteica quando a gente está falando de malte modificado, bastante modificado, que são os maltes que a gente utiliza normalmente. Então, a menos que você esteja fazendo uma cerveja aí com uma quantidade de cereais não maltados, que tenha aí um índice de trigo relativamente alto, como a aveia, por exemplo. Ou também utilizando trigo, mesmo maltado, mas numa boa proporção, que também tem um índice de proteínas um pouco mais elevado, é indicado que se faça ali uma parada proteica na casa dos 50 graus para fazer essa quebra de proteínas de alto peso molecular em peso molecular médios aí que vão dar uma maior estabilidade na espuma. Então, se você tem um teor de proteínas aí maior no seu grist de maltes, é indicado uma parada proteica e aí você vai ter uma estabilidade melhor. Só que em contrapartida, se você fizer uma parada proteica sem muitos grãos com índice de proteínas altos, por exemplo, se você tem só cevada ou muito pouco trigo e faz uma parada proteica, você vai quebrar as proteínas de médio peso molecular que já estão ali em menores. Então você vai ter um índice de aminoácidos ali um pouco maior, mas pouca proteína de médio peso molecular. Seu corpo acaba diminuindo e você tem uma estabilidade de espuma menor também, certo? Então, basicamente, é essa influência que as rampas de temperatura têm na estabilidade da espuma. Tem outras, como o lúpulo, os sais que pode ter na água, tudo isso também vai variar e pode influenciar aí a quantidade e a estabilidade da espuma e tudo mais, a qualidade dela. Mas com relação à rampa de temperatura, é isso aí, certo? Então, espero que tenham gostado da sacada de hoje e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!